Olá! Quem nunca ligou o noticiário e ficou se perguntando por que as fronteiras dos países vivem em disputa? Ou o que exatamente significa soberania? Pois é, hoje a gente vai desvendar os termos básicos da geopolítica para entender as forças que de fato moldam o nosso mundo. Vamos nessa? Olha só essa imagem. Ela foi tirada na Ucrânia pouquíssimos dias antes de um conflito em larga escala começar. E cenas assim nos lembram de uma verdade fundamental. O mapa do mundo não é uma coisa estática, sabe? Ele está o tempo todo sendo redesenhado por protestos, por tensões políticas e, infelizmente, por guerras. E isso nos leva à pergunta central de hoje. Afinal, por que esses conceitos parecem estar sempre em movimento, sempre sendo contestados? Para a gente conseguir responder a isso, primeiro a gente precisa construir um vocabulário básico. Pensa num kit de ferramentas mesmo, para a gente conseguir decifrar o que está por trás das manchetes globais. Então, para responder aquela grande pergunta, um primeiro passo é aceitar uma ideia principal. Em geopolítica, quase nada é permanente. Estamos sempre olhando para o mundo em constante movimento. E é justamente essa dinâmica que a gente vai explorar agora. Então, por que as fronteiras mudam tanto? As razões são um jogo bem complexo de poder e identidade. Às vezes, a motivação é puramente econômica, a cobiça por recursos como petróleo, minerais. Outras vezes é estratégica, pelo controle de uma passagem marítima que é vital, por exemplo. Mas essa mudança também pode vir de dentro, com conflitos étnicos ou religiosos que acabam redesenhando os mapas, ou com movimentos separatistas que lutam para criar o seu próprio país. E para entender esses conflitos, a gente precisa desmontar esse quebra-cabeça. Existem alguns blocos de construção que são fundamentais: Estado, nação e território. Eles formam a base de tudo. Vamos definir cada uma dessas peças para ver como elas se encaixam. Primeiro, o Estado. E aqui, não estamos falando de um Estado como São Paulo ou Rio de Janeiro. Em geopolítica, o Estado é a estrutura de poder. O governo, as leis, os tribunais, é basicamente a máquina administrativa que governa um país. E o grande objetivo de todo Estado é a tal da soberania. Ser soberano significa ter controle total sobre seu território sem que ninguém de fora possa ditar as regras. É a independência na sua forma mais pura. Agora vamos para a nação. Uma nação já é um conceito mais cultural, digamos. É um grupo de pessoas que se sentem conectadas por uma identidade em comum, seja pela língua que falam, pela história que compartilham ou por suas tradições culturais e religiosas. E aqui está a diferença crucial. Nem toda nação tem um Estado. O exemplo mais clássico são os curdos. Eles são uma nação com uma identidade super forte, mas seu povo vive espalhado por vários países, como Turquia, Iraque e Síria, sem um Estado soberano para chamar de seu. É justamente dessa tensão entre nação e Estado que nascem muitos dos conflitos que a gente vê pelo mundo. Em seguida, a gente tem o território. Pensa nele como o palco físico onde tudo isso acontece. É a terra, o mar e o ar sobre os quais um Estado exerce o seu poder. É aquele espaço geográfico delimitado por fronteiras onde as regras daquele Estado específico valem. E, finalmente, o país. Um país é o que acontece quando a gente junta tudo isso. É um território com um Estado soberano que é reconhecido por outros países e que geralmente é habitado por uma nação. É a união de todas as peças que a gente acabou de ver. Certo. Agora que a gente já tem as peças, países com estados, nações e territórios, a próxima pergunta é: como eles interagem entre si? Porque nenhum país é uma ilha. Eles formam uma teia super complexa de alianças e rivalidades. Então chegou a hora de entender as regras do jogo, as relações internacionais. Basicamente, existem duas formas de interação. As relações bilaterais são acordos entre dois países, como um tratado de comércio, por exemplo. Já as relações multilaterais envolvem 3 ou mais países e geralmente criam organizações e regras que todos os membros precisam seguir, buscando uma cooperação bem mais ampla. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo decidiu que precisava de mais cooperação multilateral para evitar outro desastre. Foi aí que surgiram organizações poderosíssimas como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. De um jeito bem direto, o FMI funciona como um credor de última hora, sabe? Emprestando dinheiro para países em crise, mas geralmente exigindo reformas econômicas bem rígidas em troca. Já o Banco Mundial foca mais em financiar projetos de longo prazo, como a construção de estradas e escolas em países em desenvolvimento. Mas além da economia, o mundo precisava de um mediador global para tentar evitar novos conflitos. E é aqui que entra a organização multilateral mais famosa de todas, as Nações Unidas, a ONU, que foi criada com uma missão principal: manter a paz e a segurança internacionais.
Só que a ONU vai muito além dos diplomatas lá em Nova York. Ela é uma rede imensa de agências com missões muito específicas. A FAO luta contra a fome, a Unicef defende os direitos das crianças, a OMS lida com a saúde global. Cada uma delas representa um esforço da ONU para tentar, na prática, tornar o mundo um lugar melhor. E exatamente este é o impacto real dessas agências no dia a dia das pessoas. Essa imagem mostra a ajuda humanitária da ONU chegando a refugiados no Iêmen. É a missão da organização se transformando em ação concreta, muitas vezes no meio de crises terríveis, para salvar vidas. No entanto, a estrutura de poder da ONU é, digamos, complexa e bem desigual. O órgão mais poderoso dela é o Conselho de Segurança. Ele tem 15 membros, mas 5 deles, que foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial, são permanentes e têm o poder de veto. Isso significa que um único país desses pode bloquear qualquer resolução, mesmo que todos os outros sejam a favor. É um poder imenso concentrado nas mãos de pouquíssimos. E essa dinâmica de poder não se limita só ao veto, não. Ela também aparece quando a gente segue o dinheiro. Afinal, de onde vêm os recursos para todos esses projetos? E para onde eles vão? Vamos dar uma olhada no financiamento da ONU. Dando uma olhada neste mapa que mostra a distribuição dos projetos de desenvolvimento da ONU em 2021, um padrão fica bem claro. A gente vê que os maiores investimentos estão concentrados em países da África e também em partes da Ásia e da América Latina. Ou seja, justamente onde as necessidades humanitárias são mais urgentes. E de onde vem o dinheiro? Bom, este slide mostra os maiores doadores. Países como Alemanha, Estados Unidos, Suécia e Japão estão lá no topo da lista, contribuindo com centenas de milhões de dólares para financiar as operações da ONU pelo mundo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir. A ONU foi fundada naquele princípio da igualdade entre as nações. Mas, se um pequeno grupo de países detém o poder de veto e, ao mesmo tempo, é o principal financiador do sistema, como é que fica esse ideal de igualdade na prática?